Boa tarde, pessoal. Vamos voltar então à nossa segunda parte da aula. Vamos, agora que ninguém passou na frente. Bruno, brincadeira, agora de verdade. Nossa, o Bruno vai matar depois. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a segunda parte, agora falando sobre pessoas jurídicas. Vamos encontrar pessoas jurídicas no Código Civil. Artigo 40 do Código Civil começa a tratar, então, das pessoas jurídicas. Quem são as pessoas jurídicas? Nós temos pessoas jurídicas de direito público externo, pessoa jurídica de direito público interno e pessoa jurídica de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito externo? Apenas para nós lembrarmos alguns exemplos. Externo. O Vaticano, a OEA, Organização dos Estados Americanos, o Vaticano é a Santa Sé, ou seja, pessoas jurídicas que estão fora do nosso território. Né? Temos pessoas jurídicas de direito público interno. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno, situado aqui em nosso país? União, estados, municípios, Distrito Federal. Ótimo, guarde sempre assim. Se vocês olharem o artigo 12 do Código de Processo Civil atual, vocês verão quem representam essas pessoas. O Código Civil, ele trata também das pessoas jurídicas de direito privado. Então anota aí o artigo 44, para nós sabermos quem são as pessoas jurídicas de direito privado, tá? A primeira pessoa jurídica são as associações. O que são as associações? União de pessoas. Nós podemos ter união de pessoas para formar uma pessoa jurídica ou união de bens, tá? As associações é uma união de pessoas. A gente fala assim, é universitas personarum. União de pessoas. Se fosse de bens, seria universitas bonorum, tá? Mas, num primeiro momento, vamos ficar com associações e o que é uma associação? Como é que eu posso encontrar um conceito para eu poder entender amanhã, para chegar no concurso e diferenciar uma associação de uma fundação, de uma sociedade empresarial? O que é efetivamente uma associação? Vocês conhecem alguma associação? Associação, união de pessoas com uma determinada finalidade sem finalidade lucrativa. Associação dos moradores do bairro tal. O que faz essa associação? Vamos criar uma associação para ganhar dinheiro? É para isso? Não. Vamos criar para ajudar a resolver os problemas do nosso bairro. Então, essa união de pessoas sem finalidade lucrativa é mais de auxílio, de assistência, de resolução de problemas. Vamos reclamar aqui, ó, choveu, os buracos do nosso bairro tá ficando intransitável. Então, vamos fazer um requerimento para alguma pessoa do poder público local, para que ele, então, venha a consertar esses buracos, ou seja, uma pressão. Você se une, as pessoas se unem e, em conjunto, no primeiro momento, elas têm mais oportunidade que teria se tivesse sozinha, tá? Sociedades.
Agora vem o seguinte, a sociedade também é uma união de pessoas com uma determinada finalidade, tá? Guarde sempre assim, a pessoa física, pessoa natural, é diferente da pessoa jurídica que ela está constituindo. Separa. Eu posso ser sócio de uma empresa. Naquela empresa, eu respondo como sócio. Como cidadão, eu respondo como cidadão. Meu patrimônio como cidadão responde por essas dívidas. Amanhã, se eu tenho uma obrigação no mundo empresarial, eu respondo como empresário. Então, sempre se cria uma pessoa jurídica com uma determinada finalidade. A sociedade também é uma coisa de auxílio mútuo, mas eu preciso classificar. Por exemplo, uma sociedade simples. Que é uma sociedade simples? As pessoas se unem também como auxílio mútuo, sem finalidade lucrativa. Vamos imaginar assim, 2 médicos recém-formados, ou 2 advogados, passaram na OAB, vocês amanhã. Vamos criar uma sociedade simples? Mas o que é isso? Nós nos uniremos, não é uma sociedade constituída, é só uma sociedade ali, no primeiro momento pode parecer, e é de fato, para quê? Porque assim, nós vamos alugar, nós rachamos o condomínio, se tiver aluguel, nós vamos rachar o aluguel. 2 médicos, eles não têm acordo entre si. Assim, o que pagar de consulta não vai ser repartido. Eles só estão ali para rachar os gastos, de uma forma bem tranquila para falar. Se eles estão alugar aquele negócio, cada um com a sua portinha de entrada, tal, eles constituíram uma sociedade, mas uma sociedade simples, sem aquela finalidade lucrativa. Agora imagina o seguinte, vou prosseguir no exemplo dos médicos. Se porventura, fala assim, olha, o negócio está dando certo, nós precisamos de uma secretária. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos registrar uma clínica, vamos criar um CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, vamos colocar uma secretária, telefone, registro, fazer um contador. Opa, essa sociedade é simples? Não, ela virou uma sociedade com fim lucrativo. Aí é uma sociedade empresarial. Artigo 966, Código Civil. Profissional, organizado, habitual, finalidade lucrativa. Olha a diferença. A primeira sociedade foi só para rachar os custos. E a segunda? Não, vamos trazer outros médicos e tornar uma clínica aqui. Então a pessoa vai entrar, ela vai ter o problema dela resolvido, porque o que ela precisar, nós temos. Aí estamos falando de sociedade empresarial. Entenderam? É uma sociedade também, mas um tipo diferente de sociedade que nós aprendemos na faculdade, nas aulas de direito empresarial, direito comercial. Aqui visa lucro, aqui não visa lucro. Ok? Próximo, fundações. Alguém se arrisca o que é uma fundação? Temos várias no Brasil. Fundação Ayrton Senna, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Roberto Marinho. Fundação é o seguinte, o Ayrton Senna falou, aqui está meu patrimônio, vou retirar uma parte do meu patrimônio e criar uma fundação para ajudar tais pessoas nessa situação. Fundação não é união de pessoas, é união de bens. É diferente. A pessoa não se une à outra. Ela pega o próprio patrimônio e fala, essa parte do meu patrimônio será destinada a uma fundação. Tem vigilância do MP,
tem tudo certinho, gente. Tudo que você faz dentro dos trâmites legais. Mas o que difere essa pessoa jurídica da outra? A outra é união de pessoas. Essa não é união de pessoas. É o seu fundador, o seu instituidor, criando, a partir de agora, vou ajudar as crianças assim, assim e assado. Criei uma fundação. Tá? A finalidade, então, é altruística, de auxílio ao próximo. Temos várias outras no Brasil. Tá? Entenderam a diferença? Sociedade, associação, fundação? Organizações religiosas. Nosso país tem a liberdade de crença, certo? Nós somos um Estado laico. Ou seja, no primeiro plano, não temos... O Estado não tem uma religião oficial. O que nós temos, historicamente, é resquícios de alguma outra religião, né? Por exemplo, um feriado de um dia santo, de uma determinada religião. Mas o que importa aqui é que o Estado é laico e nós podemos unir ou não, se nós quisermos. Eu posso associar, permanecer associado, desassociar. O que eu posso fazer também? Criar uma organização religiosa dentro daquilo que eu creio, né? A liberdade de crença, ela é tão grande que eu posso não crer, né? Ninguém é obrigado nem a crer. Você pode não crer. Você é livre. Mas se você cria, então, uma religião, uma organização religiosa, você, logicamente, tem um sistema diferenciado, por exemplo, na tributação, tá? E o que importa para a gente, para a nossa prova, que organização religiosa, essa permissão legal para você exercer o seu credo, é uma pessoa jurídica de direito privado. Tudo bem? Artigo 44, inciso 4º. No 5º, nós temos a próxima pessoa jurídica. Quem que é? Os partidos políticos. Conhece algum? Esses partidos que aí estão. E há bastante partido no Brasil e ainda está criando mais um ou mais alguns. As pessoas se unem através de uma ideologia, daquilo que ela crê que é o ideal para administrar uma cidade, um estado, um país, e criam, então, esses partidos que nós temos aí e suas ideologias. O que importa? Partido político é uma pessoa jurídica. Ok? Finalmente, as empresas individuais de responsabilidade limitada é a EIRELI. Tá? Ou EIRELI, cada um diz de um jeito. É simples, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Isso daqui, na verdade, está lá no direito empresarial. Funciona assim. O empresário, ele não se associa com ninguém. Ele cria a sua empresa, só que vai funcionar da seguinte forma. Ele vai separar. Esse bem aqui é da empresa. Então, vai responder pelas obrigações da empresa. Esses bens aqui são do meu patrimônio pessoal, então continuarão respondendo pelo meu patrimônio pessoal. Quando falo em responsabilidade limitada, o limite patrimonial no primeiro momento dessa responsabilidade se esgota no patrimônio da própria empresa. Então, hoje é possível uma pessoa sozinha criar uma sociedade, uma empresa,
é empresa individual, e separar o que é dela, pessoa física, pessoa natural, e o que é dela, pessoa jurídica, esse empresário individual. Isso é novo, tá? Surgiu em 2011, vocês verão nas regras do direito empresarial, que começa a partir do artigo 966 do Código Civil, tá? O que é importante guardar? A pessoa jurídica tem existência distinta dos membros que a compõem. Então vamos aqui para a lousa. A, B e C, 3 indivíduos resolvem criar uma empresa, X. Aqui está as pessoas físicas, aqui está o patrimônio das pessoas físicas. O que eles fazem? Pegam uma parte do patrimônio e levam como patrimônio da pessoa jurídica. Eles separam. Nós continuamos respondendo pela nossa vida, pessoalmente, e essa empresa X, a partir de agora, vai negociar em nome da empresa, tá? Logicamente, vai ter lá o contrato social com os sócios, né? Os acionistas da empresa, qual que é o patrimônio que vai ser constituído, qual é o campo, né? Qual é o objeto de atuação no mercado, mas essa empresa ela é distinta. Aqui responde pela empresa, aqui responde pela pessoa física. Aqui paga o telefone da empresa, aqui cada um paga o seu telefone, pessoa física. Aqui paga a luz da empresa, aqui paga... Entenderam, gente? A pessoa jurídica tem existência distinta dos membros que a compõem. O que nós precisamos ver, e eu tenho certeza que vai cair na prova. O que é desconsideração da pessoa jurídica? Quem se arrisca? Quem falava? Descobre a pessoa jurídica para ver as pessoas, daí ela responde. Isso. Gente, vamos anotar. Nós temos aí o artigo 28 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que positivou pela primeira vez, e o artigo 50 do Código Civil, tá? Vamos ver o artigo 50, que ele fala assim. Como o professor de vocês muito bem disse, olha o 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, como é que se caracteriza isso? Desviou a finalidade, misturou o patrimônio. O juiz pode, a requerimento da parte do Ministério Público, que os efeitos de certas e determinadas relações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores. Então, o que está acontecendo? Normalmente, na vida normal, a pessoa jurídica responde aqui por suas obrigações. O patrimônio dos sócios aqui, como pessoa física, está separado. Só que guarda duas coisinhas que podem cair. Se cair, vai perguntar isso. Verifique se o caso exposto fala em desvio de finalidade. Eu constituí uma empresa por uma finalidade, mas estou usando para outra coisa, ou uma confusão patrimonial. Estou misturando. Está misturando o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio da pessoa física. Não pode. Cada um deve responder. Quando você faz o contrato social da empresa, você fala, o patrimônio é X,
a finalidade é essa. Agora, a gente fala isso, você constituiu uma empresa, está fazendo outra atividade, que não tem nada a ver com aquela atividade de fim registrada, então o juiz já pode, ele já suspeita que essa empresa está fazendo coisa errada, para garantir amanhã eventual pagamento para os credores. Onde é que eu vou encontrar dinheiro? A nossa responsabilidade é patrimonial. Dá um pulinho para guardar. Atual, artigo 591 do CPC, se não me engano, 942 do Código Civil. Se não for, está muito perto. Porque ele fala assim: o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. Se alguém não pagar vocês, você tem que ir buscar no patrimônio dessa pessoa uma forma de satisfazer o seu crédito não satisfeito espontaneamente. Não tem jeito. Você tem que ir atrás do patrimônio. Não basta só ter uma ação julgada procedente. Ganhei. Você tem que, além de ganhar, satisfazer. Buscar no patrimônio da pessoa. Então, nós temos hoje comunicado ao Ciretran, para ver se a pessoa tem um carro no nome dela. Comunicado ao serviço, ao cartório de registro de imóveis, para saber se a pessoa tem algum imóvel. Vou pedir uma penhora, eu vou pedir um bloqueio de, eventualmente, uma conta judicial pelo sistema Bacen Jude, porque às vezes a pessoa pode ter dinheiro no banco. O que você está procurando da pessoa? Patrimônio. Pode ganhar. Se não levar, só ganhou, mas não levou. Então, o que acontece aqui? Às vezes, você vai atrás do patrimônio da pessoa jurídica e não encontra bem. Como regra, se cair no concurso, se você provar que o sócio está fazendo coisa errada, desviando, contratou a empresa por uma coisa, está fazendo outra, daqui a pouco você não sabe o que é patrimônio físico, o que é patrimônio jurídico. Você desconsidera e vai atrás do patrimônio da pessoa física. Às vezes, é inversamente proporcional o empobrecimento da pessoa jurídica e um enriquecimento da pessoa física. Isso pode acontecer? Sim, sem problema. No primeiro momento, quando eu crio uma sociedade empresária, eu crio para quê? Para ganhar dinheiro. Se eu quiser criar alguma coisa para ajudar os outros, eu vou criar uma ONG, uma fundação, uma associação, ótimo. Mas, num primeiro momento, criou-se uma sociedade empresária, é para ficar rico. Ótimo. Por quê? Você ajuda socialmente, você paga tributo, você mantém trabalhos, postos de trabalho, você faz circular riqueza. Então, toda a sociedade se enriquece junto, tá? Agora, se você cria e, na verdade, você está usando para coisa diferente ou para dar golpe no mercado, aí o que pode acontecer? O juiz sai daqui e vai, excepcionalmente, atrás dos bens do sócio aqui, tá? Então, guarde, desconsideração, eu desconsidero a pessoa jurídica e vou atrás do patrimônio da pessoa física. Segundo o artigo 50, se houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Quando eu constituo a empresa, eu ponho lá no contrato social qual é o objeto de atuação daquela empresa. Você não imagina. Você cria, dá golpe em todo mundo, vai atrás, não tem bem, acabou. É justo? Não é justo. Tá? Gente, alguma dúvida?
Bom, lembra do negócio jurídico? Vamos dar um pulinho no negócio jurídico, então, que outra coisinha que pode cair. Lembra que é um resumo, tá, gente? Logicamente, se amanhã tiver mais oportunidade, nós podemos dar aula com muito mais conteúdo, mas aí vamos começar a nossa preparação. O que eu vou pedir depois para vocês é o seguinte, aqui são questões que eu tenho, tá? Do Código Civil inteiro, que eu preparei. Só que eu estou fazendo uma revisão, porque de tempos em tempos eu dou uma melhorada. Falar, essa questão já está um pouquinho velha, vou inserir num concurso novo, tá? São de vários concursos. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês treinarem resolução de questão. É que, como está sendo gravado tudo, se não tivesse, eu ia falar assim, dá o WhatsApp agora que eu já mando para vocês, a gente responde 1 minuto e depois já comenta. Mas a aula não é de resolução, a aula é de aula mesmo. Entenderam? Senão a gente já respondia um monte de questão hoje. Só que a resolução vai tirar o nosso tempo e nós estamos com o tempo limitado. Mas nada impede de posteriormente, se o Bruno quiser, nós voltamos aqui e trabalhamos nesse sentido. Eu vou propor para ele algumas aulinhas aqui só de resolução de questão. Tá? Então, foge um pouquinho da aula tradicional, já responde por que A está certa, por que B está errado. Ótimo, e a gente vai treinando também cada vez mais. Uma coisa que vocês enfrentarão dentro de pouco tempo é resolver questão. Não adianta, fez direito, a vida é resolver questão, né, gente? Voltemos ao que importa. Negócio jurídico está no artigo 104. Independente de qualquer concurso da vida, guarde esse artigo para sempre. A validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. Objeto lícito. Possível, determinado, ao menos determinável, né? E forma prescrita ou não defesa em lei. Posso fazer tudo que a lei não veda. Gente, esse é o artigo primordial, porque muitas das relações humanas nascem através de negócio jurídico. Direito das obrigações, direito contratual, contratar com a administração pública, direito tributário, isso aqui é o nascedouro, tá? Então, obedecendo tudo aqui, eu tenho um negócio jurídico ótimo, bonitinho, válido e já gerando efeito na esfera jurídica. Só que nós temos também, de uma forma bem resumida, os defeitos do negócio jurídico. Aí, vamos tentar seguir a ordem do código. E eu vou perguntando e vocês vão matando quais são esses defeitos, tá? Primeiro, erro ou ignorância. Achem o conceito de erro. Erro é a falsa percepção da realidade. Erro é a falsa percepção da realidade. Ok? O que anula o ato jurídico? O erro substancial. Lembram disso? O que é erro substancial? Quem falou que se lembra? Você falou que lembra? O que é?
Gente, vamos, o tempo urge, a vida passa. Funciona assim, gente. Eu tenho um erro substancial e o acidental. Tá? A forma como ensina assim. Você vai fazer um negócio. Se você errou quando você fez, aquela impressão que você tinha da realidade não era correta. Tanto é que você errou. Senão você não errava. O erro é substancial quando, se você soubesse daquele erro, você não faria o negócio. O erro é acidental quando, mesmo sabendo, aquele erro não lhe faria desfazer o negócio. Exemplo, eu vou comprar um carro, olhei o carro no período noturno. Falei, nossa, eu gosto de carro preto, o meu carro é preto, todos os carros que eu tenho é preto. No outro dia você vê que o carro que você comprou é azul marinho. A pergunta é, se você soubesse que é azul marinho, você comprava ou não? Sim. Então o erro não é substancial. Se você conhecesse a realidade, você faria o negócio do mesmo jeito. Esse erro é acidental. Agora, se você conhecesse a realidade, não fizesse o negócio, é um erro substancial. Exemplo, carro com motor fundido. Alguém compra carro aqui para andar com motor fundido? Se você soubesse que o motor estava fundido, você compraria? Entenderam, gente? É simples. Tá errado? Tá. Não era o que eu imaginava. Mas se eu soubesse da verdade, eu compraria do mesmo jeito. Acidental. Se eu soubesse da verdade, eu não compraria. Substancial. Tranquilo? Ótimo. Isso que é gostoso dar aula para pessoas extremamente inteligentes, tá? Imaginemos dolo. Dolo também é um defeito. E uma dica antes que eu me esqueça. A simulação torna o ato nulo. E o resto é anulável. Então guardem a simulação. Erro, dolo, simulação, fraude, lesão, estado de perigo. Opa, quantos são, professor? Calma. Guarde assim. O ato jurídico, o negócio jurídico simulado é nulo. Se não me engano, o artigo 167. É nulo o ato jurídico quando? 166. Celebrado por pessoa incapaz, for ilícito, impossível, indeterminado seu objeto, o motivo for ilícito, não revestido da forma em lei. 167. É nulo o negócio jurídico simulado. Então, vou fazer o raciocínio ao contrário. Como aqui só fala da simulação, todos os outros são anulados. Ótimo. O que é dolo? É a intenção de causar prejuízo. Alguns doutrinadores não concordam, mas eu sou direto. Para mim, aquele dolo substancial, acidental, é a mesma linha de raciocínio. A pessoa te induziu a erro. Esse é o dolo. Ela sabia que está fazendo de má fé. Se você soubesse, praticaria o negócio, o dolo não vicia. Se você soubesse, não praticaria, o dolo vicia. Tá? Então, eu uso a mesma situação aqui do dolo, do substancial, do acidental. O artigo fala, quando fala do dolo, não fala do erro, mas eu uso para as mesmas situações, tá? São posições, nem todo mundo é obrigado a concordar. Eu fundamento, tá? Aqui o dolo é mais forte, né? Dolo é aquele artifício malicioso para induzir
a outra pessoa. Então, agiu de forma dolosa, agiu de forma maldosa. É o ânimos prejudicante, intenção de prejudicar, intenção de fazer maldade ao outro. O erro você ignora, o dolo você sabe muito bem o que está fazendo. Já que é aula do MP, o que acontece na TV todos os dias em relação ao homicídio? Não é diferente ser denunciado por homicídio doloso e culposo? É muito diferente. Homicídio doloso, a maioria tenta desqualificar para culposo, que você não teve intenção, porque se tiver o procedimento, vai para tribunal de júri, não é assim que funciona? Então, a coisa já fica mais feia, né? Então, olha como é importante você diferenciar o que agiu com dolo, o que agiu com culpa, tá? No nosso caso, também. Se provar que você já agiu com intenção de prejudicar, é lógico que o magistrado vai ver com outra no concurso. Então, dolo é a intenção de causar prejuízo ao outro e é ato anulável também, tá? O que é coação? É um vício, né? Um defeito do negócio jurídico. Gente, os atos derivam da nossa vontade. Mas a vontade tem que ser livre e espontânea. Se a pessoa é coagida, ela está agindo de forma livre? Não. Então a coação anula por quê? Porque a pessoa não age de forma espontânea. Ela está sendo pressionada a praticar aquele ato. Aquele sequestro relâmpago, como é que o bandido faz? Põe uma arma e fala, ó, saca o dinheiro e me dê. Não, nem precisava ter colocado a arma, eu ia dar o dinheiro de qualquer jeito. É assim? Lógico que não, né? Está sendo assaltado. Então, coação é a vis, né? A força. Pode ter coação moral, pode ter coação física. O que importa? A coação vicia o ato porque tira o elemento vontade. Se a pessoa tivesse livre, ela não faria o que ela fez. Então ela está sendo coagida. Toma cuidado, nem tudo é coação, né? O próprio código fala assim, que não é ato de coação, o temor reverencial. O que é temor reverencial? Não, assim, medo da mãe, né? Eu agi porque minha mãe... Não, sua mãe tem o direito de obrigar você... Né? Eu não posso nem aprofundar nisso, que já começa, já vou para a lei da palmada, já o que pode, o que não pode hoje em relação aos filhos. Mas assim, às vezes obedecer uma ordem é uma coisa natural, às vezes você pode dizer que está obedecendo uma ordem, você foi coagido a fazer aquele ato, tá? É que o código, ele traz um artigo, quer ver? 153. Não se considera coação ameaça do exercício normal do direito, nem o simples temor reverencial. Às vezes está sendo coagido, você está fazendo algo que você tem que fazer mesmo, ou você está obedecendo uma ordem, até uma ordem, às vezes, do pai e da mãe, né? Ah, a senhora está me coagindo. Não estou coagindo, eu tenho poder familiar sobre você. Mas isso é outra história também, tá? Só pensa assim, já ouviram falar em diligência ordinária? Quando eu vou analisar a coação, eu não posso aceitar também que a pessoa fale que qualquer coisa ela foi coagida. Então você vê a condição, a idade, a inserção da pessoa no seio da sociedade, né? Como é que ela vê determinadas situações. Eu sei que ninguém pode deixar de alegar a lei alegando desconhecimento. Mas eu sei também, o próprio código, em várias situações, fala assim, vamos ver a idade da pessoa, o seu grau de instrução. Dizer que todo mundo é igual é a maior mentira que se pode. Então, para analisar a coação, eu vejo até
as características da vítima. Tudo isso está codificado, tá? Tem pessoas assim, pelo grau que a pessoa está, você nunca vai aceitar que ela praticou um ato. Não, me forçou. Mas que forçou? Você tem conhecimento, sabe que não tinha nada. O outro não. O outro, às vezes, pode se sentir coagido. O que importa para a gente, então, ir para o concurso? Coação, vicia o ato, você é obrigado a praticar, não porque você quer, pode ser moral, pode ser física, tá? E analisa também as condições da pessoa, sem o cumprimento de uma ordem ou temor, eventualmente, referencial, tá? Reverencial. O que é estado de perigo? Escrevam, vocês aí, cafezinho, já tomaram? Então para o vídeo, vai tomar café e volta daqui a 30 segundos. Voltou? Ótimo. O que é estado de perigo? Estado de perigo? Ouço vozes. Ouço duas vozes. O que é estado de perigo, gente? Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Aproveitar. Lesão. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Simples. Faz parte da vida... Oi. Qual é o artigo desse estado? Estado de perigo, 156, lesão, 157. Faz parte da vida, às vezes, um acontecimento que nos pega desprevenido. Não havia no código anterior nem a lesão, nem o estado de perigo. O que vem a ser isso? Tá? Quando ele coloca no 156, pensem assim, ó, alguém premido na necessidade de salvar-se, ou pessoa de sua família, de grave dano. Gente, o estado de perigo é mais forte que a lesão. Você está na sua casa, recebe um telefonema, fala assim, aqui é do hospital, o seguinte, tem uma pessoa da sua família aqui, precisa ser operada com urgência e nós precisamos de uma caução de 100 mil reais. Te pega totalmente desprevenido. Aí, vamos imaginar isso, tá, gente? A gente pode até contestar o exemplo, mas eu tenho que iniciar com um. Você tem um carro de 250 mil reais. A pessoa fala, eu dou 100. Aí eu já te dou, já pego seu carro, já levo embora e você vai lá, salva essa pessoa da família. Será que enquadra na situação do 156? Necessidade de salvar, de dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Foi oneroso para você vender 250 mil por 100? Se pudesse, vou emprestar dinheiro, vou cobrar 10% de juros ao mês. Você fala, nossa, é banco agora, né, para cobrar isso? Quer dizer, banco não cobra nem isso, cobra muito mais, cobra por dia, né? Tem banco cobrando 400% ao ano. O que importa é que você está em situação de perigo iminente, precisando socorrer alguém, aquela pessoa, sabendo que você está necessitado, faz uma negociação que fica muito ruim para você. É uma situação assim, a desproporção é latente, é gigante. Não é você vender com desconto para aquela situação, isso faz parte da vida. Vocês já tentaram vender um carro hoje? Você tem um carro que vale 50 mil, quanto que a loja te oferece? 30. Então, isso faz parte do negócio hoje.
O negócio de carro é assim. Eles não pagam o valor de tabela, como regra. Tem promoção, tem um monte de coisa, não vou entrar nisso. Mas é normal eles desvalorizarem. Ele fala, Marcos, você não vai conseguir vender por tabela, então eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário, eu tenho que tirar meu lucro, então eu tenho que tirar do seu carro. Ou então, se você quiser, você põe na internet direto para vender, as pessoas que querem comprar, outras querem vender, aí você consegue. O problema não é esse, você dá um desconto, tem uma perdinha. O problema é quando a pessoa sabe que você está desesperada e faz o negócio com você, aproveitando do seu desespero, que na situação normal você não faria nunca. Entenderam? Ela está aproveitando de você, sabendo que você está precisando ou você se salvar, ou você precisa salvar alguém da sua família. Se você estivesse livre disso, sem essa pressão, você não faria esse negócio nunca. Então guarda para concurso. Estado de perigo, associe perigo de morte. Você faz uma obrigação, ou para salvar você, ou para salvar alguém da sua família, mas a prestação que você assume é de uma onerosidade incomum, que você não faria se você não precisasse. Tá? Não vou me estender, mas quando surgiu, eu falo, nossa, agora eu não posso ajudar alguém comprando uma coisa um pouquinho mais barato, que amanhã a pessoa vai querer anular, dizendo estado de perigo. Não. Às vezes é normal. Se você precisa de dinheiro rápido, às vezes você abre a mão. Olha, o carro está 50 mil. Ah, tá, ó, dá 35 que você leva. Pronto, ele deu 35, fala, graças a Deus, tá, peguei, tá precisando, vende meu carro, tem outro. Faz parte do mundo, faz parte da vida, faz parte do mundo dos negócios. O problema é aproveitar-se a tal ponto de ficar muito desequilibrado. O nome disso, estado de perigo. Lesão. O que é lesão? Quem pode ler no volume máximo? Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. A lesão, ninguém fala isso, tá? Mas eu vou falar. É um estado de perigo menorzinho. Não chega àquela necessidade de salvar-se ou salvar alguém da sua família, mas a pessoa, o que ela faz? Ela também faz um negócio que não é um bom negócio. É um negócio horroroso, né? O valor é desproporcional. A pessoa está com uma necessidade, mas não é aquela necessidade do estado de perigo, de salvar-se, ou alguém da sua família, ou a pessoa inexperiente. A outra pessoa se aproveita disso e cria a prestação e a contraprestação muito diferente uma da outra. Se cair no judiciário, amanhã vocês, né, vão atuar como MP ou como magistrado, você fala, olha, ninguém faria isso se não fosse inexperiente ou tivesse precisando muito. Tá? Porque se criou esses institutos para evitar que uma pessoa abuse da outra naquele estado de necessidade e depois não poder anular. Beleza, gente? Vamos correr. Fraude contra credores. Primeiro, eu já disse mais de uma vez que a responsabilidade do nosso ordenamento é patrimonial. A pessoa responde com o seu patrimônio. O que é fraude contra credores? O código associa a fraude à diminuição do patrimônio da pessoa. Então vamos lá. O artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita ou remissão de dívida
Se praticar o devedor já insolvente ou reduzido, ainda que ignore, poderão ser anulados pelos credores como lesivos aos seus direitos. Então, vamos lá. A pessoa deve na praça. Devedor. Só que ela tem patrimônio. Então, está tudo tranquilo. O que ela faz? Eu vou fazer uma doação. Doação é um contrato em que você, por liberalidade, transfere seu patrimônio para outra pessoa. Pode fazer doação? Pode. É seu, você faz o que você quiser. Outra coisa, se você quiser, você faz. Remissão. O que é remissão? Perdão. Olha, não precisa pagar minha conta. Você está perdoado. Isso se chama remissão de dívidas. Está lá no direito das obrigações, uma das formas de extinção da obrigação. Fazer isso não é o problema. O problema é quando você doa ou perdoa e você se torna insolvente. A insolvência se caracteriza quando a pessoa tem mais dívida do que patrimônio. Pode doar, pode perdoar, mas se você doa ou perdoa e se torna insolvente, você está comprometendo o quê? O patrimônio dos credores. Nome disso? Fraude contra credores. A pessoa pode estar doando ou perdoando como forma só de fraudar os credores. Como é que você doa uma coisa se você está devendo para o outro? Se você estiver bonitinho, pode doar, pode perdoar, pode fazer o que quiser. A vida é sua, o patrimônio é seu. Mas você não pode estar com débito na praça, então você tem credores contra você, e você pratica ato que comprometa o seu patrimônio. Até o artigo diz que reduza a insolvência. Insolvência. Solvente é aquele que paga. Solvens, que solve. Insolvente é aquele que não paga. Esse é outro negócio jurídico anulável. Entendemos? Fraude contra credores ocorre quando o devedor doa ou perdoa e esses atos acabam enquadrando numa situação de insolvência, segundo o artigo 158 do Código Civil. Beleza? Prescrição e decadência. O assunto não é fácil, toda hora que você vai ler, você encontra, mas eu vou fazer uma forma bem rapidinha para ver se nós conseguimos matar, se porventura cair no exame do MP. Prescrição é a perda da pretensão. O 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Veja artigo 205 e 206. Então funciona assim, gente. Há um direito. O próprio direito não deixa que as coisas fiquem eternizadas. Então, o tempo vai passando. Certo? E a pessoa fica inerte. Passagem do tempo, mais inércia, pode ocorrer a prescrição ou a decadência. Para guardar de tudo que eu li, a forma mais simplificada que eu encontrei foi assim.
prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda do direito. Se a dívida prescreve, o direito ainda existe, só que você não pode exercer porque você perdeu o prazo dessa pretensão. Se aconteceu a decadência, nem direito você tem mais. Ambos, passagem do tempo, mais inércia do titular. Só que a prescrição, perda da pretensão. Decadência, a perda é do direito. Na prescrição, ainda existe o direito. Só que você não pode exercer. Na decadência, não existe mais. Guardaram isso? Vou tentar colocar um exemplo para tentar, novamente, facilitar a vida. Tá? Gente, situação hipotética, o que importa é o aprendizado. Vamos imaginar, tem um cliente, contratou um advogado que cobrou R$5.000 para fazer assim. Né? Amigo, a gente cobra um pouco mais barato, tá, gente? O advogado ainda não recebeu. E passa o tempo. O tempo passou, ele não cobrou. O que aconteceu com a dívida? Prescreveu. Se ele for cobrar, o juiz vai extinguir o processo com mérito, dizendo: a dívida está prescrita. Agora imagina o seguinte: a pessoa fala, nossa, na época que eu mais precisei, ele me ajudou, ele fez ação para mim, resolveu a minha vida, num momento conturbado que eu me encontrava. Sabe o que eu vou fazer? Chama ele e fala, toma, 5. O que é isso? Eu estou renunciando à prescrição. Eu estou pagando. Eu sei que você fosse cobrar, já prescreveu. Você não poderia exercer a sua pretensão. Mas eu sei que o direito existe ainda. Então eu vou te dar R$5.000. Ótimo. Pagou. Ótimo. Aí alguém fala assim, você não devia ter pago. Estava prescrito. Você é bobo mesmo. Bobo, tal. Aí ele fica dormindo e não consegue dormir. Fui bobo. E amanhã ele fala, como estava prescrita, eu não tinha que te pagar. Eu quero o dinheiro de volta. Tem direito? Não, porque o direito existia, só não podia ser cobrado. Como ele pagou, ele fez pagar um direito que o advogado tinha. Tanto é que quando você não deve e paga, tem uma ação que se chama repetição de débito. Justamente para você pegar de volta o que você não devia. Se ele entrar com repetição de débito, o juiz vai indeferir, porque o direito existia. Entenderam isso? Agora, se é decadência, nem direito existe mais. Extinguiu tudo. Tudo. Gente, dúvidas? Logicamente, nós fazemos um resumo. Se nós tivermos mais aula, podemos até falar de mais coisas, né? Bens, domicílio, que também cai. Se puder dar uma lida em casa, a gente faz dentro do prazo, mas agradecemos imensamente esse quórum maciço para a aula. Isso é sinal que vocês farão a diferença e acostumem-se que o curso é a vida da gente. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde e quarta-feira nós nos vemos novamente em teoria geral do processo. Boa tarde a todos. E vocês, muito bem. Como é que é o seu nome? João Guilherme?
O João Guilherme, como muito bem avisou, a vocês de casa, eu agradeço pela atenção dispensada e nós aceitamos também dicas e sugestões. Facebook, Bruno Criado, mande uma mensagem, atormente ele, que ele adora. Tá, gente? Tchau, tchau. Obrigado.